Queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus nos abençoe. É com grande alegria que voltamos a esta casa em Rio Preto, casa que temos visitado periodicamente, como também visitamos outros grupos espíritas desta cidade e de outras cidades da região. Nesta noite, nós gostaríamos de efetuar uma reflexão com os nossos irmãos e com as nossas irmãs que se encontram presentes. Porque a verdade é que nós temos nos habituado, ao longo da história, a procurar na religião, seja ela qual for, um veículo de salvação. Temos procurado na fé religiosa uma escora. Temos procurado um apoio que, por assim dizer, nos garanta depois desta vida. Porque o certo é que mais cedo ou tarde todos haveremos de deixar o corpo. Todos haveremos de desencarnar. E nesta noite, a nossa reflexão é um convite a uma reflexão mais séria, principalmente quando nós procuramos o endereço de uma casa espírita como esta. Muitos de nós procuramos na doutrina espírita socorro espiritual para as nossas necessidades. A verdade é que nós nos habituamos a valer da religião, para que a religião equacione os nossos problemas, equacione os nossos problemas existenciais e até mesmo os nossos problemas econômicos. Que a religião equacione os nossos problemas sociais. Enfim, temos tido muito mais uma preocupação com a nossa vida na Terra do que com a vida que nos espera além. Vida da qual nós procedemos. Porque há bem pouco tempo nós não existíamos. Há bem pouco tempo, aqui ninguém existia. Ninguém tinha nome, ninguém tinha face, ninguém tinha corpo, ninguém tinha endereço, ninguém tinha uma família. Chegamos para cá, não sabemos muito bem como. Sabemos que fomos acolhidos. Ganhamos um corpo, ganhamos uma identidade, enfim, fizemos a nossa aparição no cenário terrestre.
e passamos a nos contar entre os vivos da terra. Mas nós não pertencemos à terra. Não pertencíamos à terra. Onde será que estávamos antes? Por onde peregrinávamos? Como se formou a nossa inteligência, a nossa capacidade de pensar, de raciocinar? Como fomos adquirindo consciência de nós mesmos? E sabemos que um dia, tomara que tal dia, tarde, para muitos dos que aqui estão presentes, mas sabemos que um dia haveremos de voltar justamente para o lugar de onde saímos, de onde procedemos. Efetuaremos a viagem de volta, queiramos ou não. Queiramos ou não. Mas, infelizmente, ao longo do tempo, o homem tem procurado se ligar a uma religião, como se ele fizesse um investimento, uma poupança espiritual. Vou realizar uma poupança espiritual. Não estou bem certo daquilo que me espera, mas na dúvida, efetuarei alguns depósitos. Vou realizar uma poupança espiritual, porque caso eu venha a sobreviver, não ficarei mal com o Criador. Viverei a minha vida como vivem os homens comuns. Preciso vencer. Quero ser um vencedor. Quero progredir, crescer, estudar, constituir família, comprar um automóvel, se possível 2, um apartamento, ou 2 ou 3, uma fazenda. Quero ganhar bem, quero ser um vencedor. Pensamos assim. E nos empenhamos muito mais nesse sentido. O nosso empenho material é muito maior que o nosso empenho espiritual, para sermos honestos, para sermos sinceros. Achamos que cumprimos com o nosso compromisso com Deus, fazendo um Pai Nosso à noite. Rezo todas as noites, faço o meu Pai Nosso. E tenho também o hábito de rezar pela manhã. E achamos que o nosso compromisso espiritual está cumprido. Às vezes não gastamos 1 minuto no Pai Nosso. Às vezes adormecemos antes de terminarmos o Pai Nosso. Nos perdemos fazendo a oração do Pai Nosso e cochilamos. Ontem eu não pude nem orar porque estava tão cansado. Trabalhei tanto, cheguei exausto em casa, me joguei na cama e adormeci. Deus seja louvado, que Ele me ampare, que Ele me proteja. E quando, às vezes, acontece um dia, como o de hoje, quarta-feira,
numa cidade progressista como São José do Rio Preto. Hoje é quarta-feira, tem reunião no Kardec. Preciso ir lá tomar um passe. O passe é muito bom. Eu estou precisando de me livrar de uma influência negativa. Esta influência negativa está me atrapalhando a minha vida, interferindo na minha família, interferindo nos meus negócios. De alguns meses para cá, tenho sofrido um prejuízo terrível. Algum trabalho encomendado para mim. Mas hoje é quarta-feira. Vou ao Kardec. Vou receber um passe. E os espíritos terão a obrigação de me proteger. Não. Os espíritos terão a obrigação de equacionar os meus problemas. Não. O mundo espiritual intervirá em meu favor. O mundo espiritual intervém, às vezes por misericórdia, mas na maioria das vezes por merecimento, por mérito. O mundo espiritual intervém. Precisamos saber qual mundo espiritual está intervindo. Se é um mundo espiritual povoado pelos espíritos amigos que nos querem bem, ou se é um mundo espiritual povoado pelos espíritos indolentes, pelos espíritos que se ligam a nós pela nossa invigilância cotidiana. Infelizmente, o homem tem procurado ser religioso mais por conveniência do que propriamente por convicção. E sejamos honestos, mais por interesse. Eu espero que ao deixar este corpo, eu seja bem recebido do outro lado. Deus certamente terá um lugarzinho reservado para mim. É o que habitualmente pensamos. Infelizmente, as religiões em geral nos têm incentivado neste sentido. Nos têm incentivado no chamado comodismo espiritual. O homem, do ponto de vista espiritual, é acomodado. Nós entregamos a Deus o tempo que nos sobra, que nos resta. Se sobrar. Se sobrar. Se restar, nós entregamos. Se não sobrar, Deus pode esperar. Ele é todo misericordioso. Nós estamos cometendo um grande equívoco quando nós procuramos uma casa religiosa, seja ela qualquer. Quando nós procuramos uma igreja. E eu me lembro de Chico Xavier contar. Porque Chico Xavier era católico. Ele era coroinha. Ele era professor de catecismo na igreja São Sebastião, na cidade de Pedro Leopoldo. Mas já era médium. Quando ele participava da missa, ele enxergava os espíritos. Os espíritos perto do altar, onde a missa estava sendo
celebrada, os espíritos que estavam ali cooperando com o sacerdote, e ele nos dizia o seguinte: eu ficava observando as pessoas que iam tomar a comunhão, que iam receber a hóstia consagrada. E eu notava o seguinte: aquelas pessoas que iam tomar a comunhão, mas que não tinham verdadeira fé, aquela partícula iluminada, quando o sacerdote colocava na boca daquela pessoa a partícula iluminada, ela se apagava de imediato. Mas se a pessoa tinha fé, eu observava que aquela partícula iluminada entrava dentro do corpo da pessoa e normalmente ia se localizar no órgão doente, no órgão que estivesse doente. Por exemplo, se o coração estava doente, aquela luz envolvia o coração. Se era o fígado, aquela luz envolvia o fígado. Se era o cérebro, aquela luz subia para a cabeça. O mesmo acontece aqui e acontecerá aqui nesta noite. Precisamos ter fé. Mas, mais do que fé, precisamos ter obras. Porque a fé sem obras é morta. A fé sem obras não passa de um cadáver muito bem adornado. Mais do que fé, nós precisamos ter obras. Mais do que religião, nós precisamos ter religiosidade. Porque a lei divina não quer saber se você é espírita, se você é católico, se você é protestante. Isto é coisa da terra. Futuramente o homem entenderá que religião organizada e formalizada é primitivismo. Porque a verdadeira religião é aquela que Jesus ensinou à mulher samaritana no poço de Jacó, quando ele teve sede. Ele se aproximou daquela mulher samaritana, que era evitada pelos judeus, porque os judeus tinham um preconceito contra os samaritanos. E Jesus passou pela terra destruindo todos os preconceitos. Ele se aproximou daquela mulher, disse a ela que estava com sede e pediu a ela que lhe desse de beber. Ele dialoga com aquela mulher anônima do Evangelho. Aquela mulher percebe que estava diante de um mestre e pergunta a ele: Senhor, onde é que Deus deve ser adorado? Nos templos ou nos montes? Jesus disse a ela: em verdade vos digo, que nem nos templos e nem nos montes, mas tempo chegará em que Deus será adorado em espírito e verdade. Ou seja,
em essência. O objetivo da verdadeira religião não é o de promover o sectarismo, não é o de promover a divisão, não é o de promover a separação, não é o de promover a guerra santa, porque nenhuma guerra é santa. Não é o de promover a Inquisição, não é o de promover qualquer espécie de preconceito. O objetivo da religião é conduzir o homem à religiosidade, ou seja, despertar no espírito a sua própria espiritualidade. Nós comparecemos nesta noite a esta casa para sairmos daqui um pouquinho maiores do que quando entramos. Mas não no tamanho físico, no tamanho espiritual. Nós não entramos aqui apenas para receber o passe. Nós não entramos aqui apenas para nos vermos livres de determinado encosto. Nós não entramos aqui apenas para que os espíritos intervenham em favor da nossa saúde física. Jesus ressuscitou Lázaro, mas não evitou que Lázaro morresse depois. Ele não ressuscitou Lázaro para sempre. Nós poderemos ser curados hoje de nossas enfermidades físicas, mas com certeza elas voltarão amanhã, porque sobre a terra ninguém é eterno. Nós precisamos cuidar da nossa saúde espiritual, porque ela é que há de nos acompanhar. Ela é que há de nos valer, onde quer que nós estejamos. E como é que nós cuidamos da nossa saúde espiritual? Apenas orando? Não. A oração é importante. A reflexão é importante. Mas a introspecção também é importante. O que significa a introspecção? Significa que nós devemos nos valer de um momento como este para nos autoanalisarmos e perguntarmos a nós mesmos: o que tenho feito da minha existência até aqui? O que tenho feito dos meus 30 anos de vida? Ou dos meus 40? Ou dos meus 60? Ou dos meus 80? Ou dos meus 80 e tantos? O que tenho feito do tempo que o Senhor me tem concedido sobre a terra? Ou o que pretendo fazer daqui em diante? O que pretendo fazer de mim mesmo? Porque, caso contrário, nós estaremos procurando, continuando a procurar a religião, como se a religião pudesse nos salvar. E religião não salva ninguém. Nós é que nos salvamos. Nós é que nos redimimos. Nós é que podemos valer a nós mesmos. Claro, os espíritos amigos aqui estão. Familiares desencarnados aqui estão neste momento? Aqui estão. Mas muitos deles estão tristes e estão chorando. Estão chorando e estão tristes, porque estão vendo que nós estamos trilhando um caminho sinuoso.
porque nós não estamos nos compenetrando da nossa responsabilidade de viver, porque nós estamos vivendo como uma pessoa comum, uma pessoa vulgar, uma pessoa que se horizontalizou e se recusa a se verticalizar. Existem pessoas que atravessam a existência com um pensamento na horizontal. Raras são as pessoas que verticalizam o pensamento, que levantam o pensamento. Mas a luta pela sobrevivência na terra é muito grande. Eu tenho que lutar. Eu tenho que defender o que é meu. Eu tenho que defender os meus. O homem é muito egoísta. Se nós pensarmos assim, prezados irmãos e queridas irmãs, nós transformaremos sempre a terra num campo de batalha. Nós vamos sempre nos nivelar por baixo. Nós não iremos fazer com que este mundo melhore. E quando deixarmos o corpo, chegaremos no mundo espiritual e não conseguiremos evitar a grande frustração que há de tomar conta de nós. Porque muitos dos espíritos que aqui estão nesta noite estão frustrados. Por que que eles estão frustrados? Porque eles não tiveram, por exemplo, oportunidade de ouvir o que nós estamos ouvindo aqui nesta noite. Porque a palavra espírita não deve ser uma palavra dita para agradar. A palavra espírita deve ser dita para nos desagradar, para nos incomodar, para mexer conosco, para colocar alguma coisa dentro da nossa cabeça, para que nós saiamos daqui com a impressão de ter ouvido o que não gostaríamos de ter ouvido. A palavra espírita deve ser dita também para nos desagradar. Eu me lembro outra vez de Chico Xavier. Chico Xavier tinha o hábito de orar no cemitério. Era um dos poucos lugares onde ele não era incomodado. Porque tem pessoas que não passam nem na frente do cemitério. Tal é o medo da morte. Não passam numa rua onde está sendo realizado um velório. Absolutamente. Chico tinha o hábito de orar no cemitério. E ele ficava ali. Ele andava, orava num túmulo, orava no outro. Ficava ali 1 hora, 2 horas refletindo. E ele nos contou que um dia ele estava orando no cemitério de Uberaba, quando ele percebeu um espírito que estava sentado em cima do próprio túmulo, chorando. E ele nos disse o nome daquele espírito que havia sido em Uberaba um grande empresário, um homem muito rico, mas que começou a ter prejuízos e ficando envergonhado de deixar de ser rico para ser pobre, ele cometeu suicídio. Para não
segundo ele, para não envergonhar a família, para não sentir vergonha da sociedade, ele cometeu suicídio. O Chico se aproximou dele. Ele percebeu que o Chico o estava enxergando, porque o Chico era médium-vidente, claro-evidente. O Chico enxergava os espíritos em tempo integral. Eu estou para dizer que ele não enxergava pessoas encarnadas. Ele enxergava o espírito da pessoa encarnada. E tanto enxergava o espírito da pessoa encarnada, que ele chamava a pessoa pelo nome, sem nunca ter visto a pessoa. Isto eu pude testemunhar diversas vezes. Pessoa que estava lá pela primeira vez, ele chamava a pessoa pelo nome, pelo apelido da pessoa. A pessoa ficava assustada, impressionada. Então Chico se aproximou daquele espírito e perguntou a ele: meu irmão, por que você está aí? Já havia muito tempo que ele havia suicidado. Ele estava preso ao corpo, ao túmulo. Havia muito tempo que ele havia cometido suicídio, talvez uns 3, 4, 5 anos. Meu irmão, por que você está nessa situação? Aí ele contou a história. Olha, Chico, eu imaginava que fosse rico, mas eu vou dizer uma coisa a você. Vocês, os espíritas, são os verdadeiros milionários da Terra. Porque se eu soubesse o que vocês sabem, eu não teria cometido suicídio. Se eu soubesse o que vocês sabem, eu não teria cometido suicídio. Prezados irmãos, nós estamos numa doutrina, talvez muitos aqui sejam simplesmente simpatizantes. Talvez muitos aqui estejam pela primeira vez. Talvez muitos aqui tenham vindo nesta noite para tomar o passe, apenas. Para beber um copo de água fluidificada, apenas. E amanhã cedo continuar sendo a mesma pessoa. Nós não entramos aqui nesta noite para amanhã cedo continuarmos sendo a mesma pessoa. Nós entramos aqui nesta noite para amanhã cedo sermos uma pessoa, pelo menos um pouco diferente. O espírita não é candidato a santo. Ele está muito longe da santidade. Se na doutrina espírita existiu um santo encarnado, este santo único foi Chico Xavier. Nós outros, mais ou menos, todos pecadores. Eu aqui que vos falo pecador, e tenho certeza, a menos que algum esteja disfarçado, algum anjo, mas tenho certeza que todos quase os que aqui se encontram nesta noite, igualmente são espíritos imperfeitos, pecadores. O espiritismo, portanto, não é uma doutrina de santos, de criaturas perfeitas. Por isto Allan Kardec escreveu: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para ser uma pessoa melhor. E pelos esforços que empreende para se renovar. Nós todos temos esta obrigação de nos esforçarmos. Por exemplo, não significa
que não mais cometeremos erros, absolutamente, mas significa que iremos lutar contra os nossos erros, os nossos, e não contra os erros alheios. Porque habitualmente nós deixamos de enxergar a nós mesmos para enxergar o próximo, fulano, beltrano, cicrano, e nos esquecemos de nós. O Espiritismo é uma doutrina sincera. É uma doutrina transparente. O Espiritismo não é uma doutrina que surgiu com propostas enganadoras. Nós não estamos aqui para gritar como um pastor. Nós estamos aqui para dizer que nós somos os responsáveis pelo nosso destino. E ponto final. Felicidade e infelicidade está em nossas mãos. Aqui ninguém corre a sacolinha. Aqui ninguém pede absolutamente nada. Embora esta casa não possa viver de brisas, evidentemente. Mas aqui ninguém está querendo ludibriar a quem quer que seja. E nós precisamos de conquistar essa religiosidade e de ter essa preocupação cotidiana. Eu preciso ser melhor do que sou. Eu preciso me esforçar para não errar tanto. Ou se errar, não errar com tanta gravidade. Eu preciso me esforçar para não fazer o mal a quem quer que seja. Ou pelo menos para fazer o bem na mesma quantidade do mal que faço, ou que tenho feito, a fim de equilibrar a balança da justiça divina. Porque às vezes, determinados vícios, eles estão tão entranhados em nós, e como é duro a gente se livrar de um vício qualquer. Não é fácil. Que o digamos nós, viciados em Coca-Cola, como é difícil abandonar um copo de Coca-Cola gelada. Que o digamos nós, viciados em doce de leite, com um queijo mineiro. Como é difícil, mesmo sendo diabético, como é difícil renunciar a um doce de leite. Imaginemos, prezados irmãos, quão difícil não deve ser nos libertarmos de vícios que estão entranhados na alma há séculos. Por esse motivo, nós precisamos ter misericórdia uns com os outros e entender o outro em sua fragilidade, entender o outro em sua limitação, entender o outro dentro de suas lutas, seja esse outro meu filho ou minha filha, meu pai ou minha mãe, meu esposo ou minha esposa, meu amigo ou minha amiga. Seja esse outro quem for, eu tenho que procurar entender. Eu tenho que compreender. Sem esperar compreensão. Prezados irmãos, que todos nós nesta noite possamos entender isto. O Espiritismo não é uma religião que a gente deve procurar para auferir benefícios, simplesmente. Como nós temos nos habituado a procurar o auxílio do mundo espiritual, apenas e tão somente para auferir benefícios. Talvez nós sejamos um daqueles
9 leprosos que Jesus curou. Porque Jesus, certa feita, curou 10 leprosos. Apenas um voltou para agradecer. Os outros 9, assim que se viram curados, voltaram para a vida antiga, que haveria de adoecê-los novamente. Apenas um leproso Jesus curou, no corpo e na alma. Os outros 9, eles tiveram apenas a lepra limpa exteriormente, mas interiormente eles não se permitiram curar. É o que acontece conosco. Às vezes nós permitimos que os espíritos nos auxiliem superficialmente, externamente, mas não interiormente. É possível que muitos deles, neste instante, aqui estejam, sussurrando aos ouvidos de cada um: olha, amanhã procura fazer o bem, perdoa, não vale a pena guardar mágoa. Procure falar menos mal da vida alheia. Menos mal da vida alheia. Não critique, não acuse. Não seja desonesto. Não pense em suicídio. Lute contra a sua depressão. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu lido na doutrina espírita há mais de 40 anos, desde menino. E, de fato, estivemos com Chico Xavier durante quase 30 anos em Uberaba. E conhecemos centenas e milhares de pessoas. Muitas deprimidas. Conhecemos todo tipo de depressão. A pessoa chegava perto do Chico Xavier e dizia: estou triste, estou deprimida. Estou assim, estou assado, angustiado. Estou tomando muitos remédios. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu nunca conheci um deprimido que trabalhasse na caridade. Todos os deprimidos que eu conheci não fazem nada. Não querem trabalhar, não. Querem tomar remédio. E aborrecer a família. E aborrecer a família. Ah, eu estou deprimido. Eu estou assim, estou assado. Fulano, vai no centro. Vai ajudar alguém, como diz o doutor Inácio Ferreira. Pega uma vassoura. O doutor Inácio está sempre receitando a vassoura, né? Tem muita gente que usa a vassoura como a Madame Mim, né? Feito uma bruxa para voar. Mas nós precisamos de pega uma vassoura, porque quando a gente começa a trabalhar pelo próximo, a gente melhora a autoestima. E a autoestima, melhorar a autoestima, é a melhor vacina contra a tristeza. Mas tem muita gente que aprendeu a negociar com a própria tristeza. Ah, eu vivo da minha tristeza. É a minha depressão que me faz viver, porque eu posso queixar para muita gente. E chega um, pergunta como é que eu estou. Eu recebo telefonemas e vou para um médico. Um dia eu estou com dor de cabeça. No outro dia eu não posso comer isso, não posso aquilo. Um dia eu estou chorando. Um dia eu estou no sofá. Sai do sofá, sai da cama. Vai visitar uma pessoa cancerosa. Uma vez, nós fomos visitar uma senhora cancerosa. Ela estava para desencarnar. O câncer estava avançado. E nós pensamos assim:
Vamos lá levar algum conforto a ela. Chegamos lá para transmitir o passe. Uma de nossas companheiras começou a chorar. Ela, que estava doente para desencarnar na cama, disse assim: você não deve chorar por mim, não, porque de mim a doença está saindo. Você deve chorar por aqueles nos quais a doença está entrando agora. De mim a doença está saindo. Você deve chorar por aqueles nos quais a doença está entrando agora. Que Jesus nos abençoe, abençoe esta casa, esta noite diferente nesta casa, com a presença da espiritualidade amiga, e que nós peçamos ao mundo espiritual, para que não nos deixe esquecer daqui a pouco o que nós estamos aqui ouvindo nesta noite. Porque como a gente esquece facilmente o que não deveria esquecer nunca, e como a gente se lembra facilmente daquilo que deveria esquecer logo. Muita paz.